Eu sou a Cauane e vou dar início ao seminário de Linguística Aplicada do professor Francildo Paiva, das acadêmicas Cauane Nascimento, Ana Natália, Gabriele Souza, Viviane Freire e Cássia Vitória. A nossa apresentação é do capítulo Unidade D, com o tema O ensino e aprendizagem da leitura nas aulas de língua portuguesa. O ensino e aprendizagem da leitura. O ensino e aprendizagem da leitura é um processo no qual o professor vai estimular de diversas formas a capacidade do aluno de ler, para que ele possa ter o hábito e uma boa leitura. Só que a leitura em si ela é algo importante na vida do ser humano. A leitura tem diversos benefícios, entre eles a capacidade cognitiva, uma boa memória, o aumento do vocabulário, a melhoria na escrita, o crescimento na escrita, trabalhar a memória, a imaginação. A leitura, o ensino e a aprendizagem da leitura tem consequentemente, vários benefícios na vida do aluno. Só que, iniciando o capítulo, quando falamos em ler, a leitura, o ato de ler, consequentemente, de forma histórica, direcionamos para a questão das obras literárias. Fica tudo em torno da literatura. Só que ler livros de obras consagradas, ler livros que focam em torno da literatura, é uma atividade marcada pela valorização social, de forma positiva e saudável. Então, a leitura, o objetivo desse capítulo, o ensino e aprendizagem da leitura nas aulas de língua portuguesa, tem como foco mostrar que a leitura, o foco da leitura não é apenas em torno das obras literárias. Claro, é um fator muito importante, um fator muito abrangente a ser estudado, principalmente na questão da literatura. Só que, de forma histórica, a leitura não está diretamente ligada a isso. A sociedade atual, principalmente, nas suas ações diárias, a leitura é bastante usada de diversas formas. Há vários gêneros que classificam a leitura, há várias técnicas de como ter uma boa leitura. E ler é simplesmente estar no nosso dia a dia, nas nossas práticas sociais. Como o autor fala no capítulo, o simples fato de ir no banco, sacar um dinheiro no caixa, você vai ter a necessidade de ler. Ir numa feira, comprar uma comida, ler notícias em jornais. Toda essa questão social do dia a dia mesmo está diretamente ligada à leitura. Então, a leitura não é só um fator que tem como sinônimo as obras literárias. Outra questão desse capítulo é a respeito da valorização do livro, porque o livro parece tão estranhado, no âmbito popular. A leitura simplesmente, quero ler um livro, vou ler. A leitura ela é muito discriminada nessa parte. Mesmo agora, com o uso de toda a tecnologia, a leitura ainda tem esse estranhado da população. Ela só tem uma grande repercussão nas ações escolares, no âmbito escolar, na sala de aula, até mesmo em outras disciplinas. Como o foco da nossa apresentação é apenas na língua portuguesa, nas aulas de língua portuguesa, mas é uma questão a ser também discutida nas relações em outras matérias, em outras disciplinas. A leitura ela é vista como uma forma estranha ainda, não é uma coisa natural, uma coisa que
por naturalidade. O ato de ler diariamente, como eu citei, questões sociais, de precisar comprar uma coisa, é mais por uma necessidade. O hábito da leitura de obras, de ler um livro por prazer, é algo estranhado pela sociedade e é um dos pontos que a gente vai tratar durante a nossa apresentação, né? Então, ressignificar a prevalência do livro como um suporte prioritário, válido para a leitura, a vinculação das produções de texto dos alunos é um dos objetivos principais desse capítulo, que é a unidade D, que o foco é o ensino e aprendizagem da leitura. O dever do professor da língua portuguesa é de expandir esses aspectos a respeito do ensino e aprendizagem da leitura. Não focar, o que é esse expandir? É não focar apenas na questão das obras literárias. Um objetivo fundamental dessa apresentação é que o gênero discursivo, por exemplo, o gênero textual, são gêneros da leitura muito importantes em que ainda tem esse estranhamento ainda na sala de aula. O professor, principalmente do ensino fundamental, foca apenas nas questões das obras literárias, no ensino e aprendizagem do aluno. Então, desde as séries iniciais, o dever do professor é expandir esses aspectos em relação às obras, aos gêneros, não só no meio, para o aluno não se habituar à questão da leitura, não só no meio escolar, mas também no âmbito social, o que é muito importante. O aluno, desde as suas séries iniciais, desde a questão da alfabetização, o aluno ele tem um foco a respeito do hábito escolar. Então, consequentemente, se o professor, estou focando aqui no ensino fundamental, se o professor no ensino fundamental desenvolveu o hábito social da leitura, o aluno levar um livro para casa para ler, o aluno ter o objetivo de ler outras obras sem ser a questão literária, então automaticamente ele vai crescer um indivíduo crítico com diversos gêneros ali na sua cabeça, gênero discursivo, conseguir realizar uma produção de texto e, consequentemente, vai ter o hábito de ser um bom leitor, porque a leitura, todo esse processo da leitura é um grande processo de estratégias. Não é só pegar um livro, ler e pronto. Para ler um livro, para ter o sentido, para alcançar o objetivo da boa leitura, tem que ser desenvolvidas estratégias, tem que ser desenvolvida uma forma específica, um ensino específico de aprendizagem. Então, durante o nosso capítulo, a nossa apresentação, nós vamos falar desse processo, né, do ensino e da aprendizagem da leitura. O outro ponto que eu também vou falar é sobre ler textos enunciados em gênero dos discursos diversos, propor na escola leituras que tenham lugar na sociedade mais ampla. Como eu acabei de falar, o dever do professor desde as séries iniciais, né, desenvolver diversos gêneros, trabalhar outros gêneros. O gênero discursivo, ler textos enunciados em gênero discursivo diversos, basicamente a leitura, né, de textos formais, textos informais, textos verbais e não verbais, poesias, textos literários, entre outros. Como o próprio ponto está falando aí, é propor na escola leituras que tenham lugar na sociedade mais ampla. Como eu falei anteriormente, não é apenas, o foco do professor não tem que ser apenas a leitura das obras literárias ali no âmbito escolar. Tem que abrir novos horizontes, né, principalmente na cabeça do aluno, desde as séries iniciais, de que a leitura não é só ali fechada na sala de aula, você vai ler de forma por obrigação, por exemplo. O aluno, a maioria dos alunos, se for perguntar hoje
fazer uma pesquisa na sala de aula, os alunos vão, obviamente, responder que lê por obrigação, porque tem que ler porque é obrigado, porque tem que cumprir uma atividade, porque tem que saber escrever, porque vai precisar trabalhar futuramente, vai precisar buscar uma informação em determinada coisa, vai precisar da leitura. Só que a leitura que a gente vai propor nessa apresentação, ela tem que ser bem mais além do que isso. Um horizonte bem mais aberto. Então, a questão fundamental desse ponto é a questão em que a metodologia que vai se adotar em cada esfera da educação, em cada ensino, né? Em cada parte desse ensino-aprendizagem da leitura. E o gênero discursivo é um dos gêneros mais importantes, como eu falei anteriormente, porque ele vai ter essa disponibilidade do aluno ser criativo, do aluno ter essa interação entre autor e leitor, o aluno vai ter, consequentemente, uma boa leitura. Porque o gênero discursivo, ler textos enunciados em gênero discursivo, é uma proposta para o professor da língua portuguesa aplicar de metodologias diferentes na sala de aula para que o aluno tenha o hábito de ler, para que o aluno não se priorize apenas ali dentro do âmbito escolar. A leitura ela tem que ser no meio social, né, numa sociedade mais ampla. O aluno tem que estar apto a usar a leitura, a ter a prática da leitura, a usar, aplicar a estratégia da leitura no seu meio também social, não só no seu meio escolar. Então, ao decorrer da nossa apresentação, as outras alunas vão mostrar outras técnicas, outros gêneros. Essa possibilidade, né, do professor propor na escola a leitura que tenha um lugar mais amplo na sociedade, com estratégias e com gêneros diferentes, porque a leitura em si, como eu falei lá no início, ela não tem que estar apenas ligada diretamente por ser um fato histórico à literatura, às obras literárias. Ela tem que estar abrangente a todos os gêneros, a todas as situações, para que o aluno não tenha esse hábito de ler apenas na escola, apenas por obrigação, para que ele possa usar a leitura no seu meio social, ter o prazer em aprender a participar desse ensino de aprendizagem, né, da leitura. Boa noite, aqui quem vos fala é a acadêmica Gabriele e estarei dando continuidade ao assunto. E sem mais delongas, já retorno à questão inicial, que pergunta sobre que leitura nós devemos propor ao aluno. Rapidamente, de acordo com este material, nos leva a propor enunciados que compõem os gêneros do discurso e gêneros do discurso de acordo com as fases de desenvolvimento. Serei mais específica aqui ao tratar sobre a infância, né? Sobre a leitura trabalhada na infância, porque é desde a infância que a leitura deve ser instigada, que ela deve ser trabalhada para que se venham formar leitores competentes, para que venhamos formar bons leitores. E nós vamos tratar aqui sobre as teorias de Piaget e de Vygotsky. Piaget ele vai falar que nessa idade em que as crianças tendem a figurativizar o que é real, ou seja, o que elas ligam, o que é concreto ao abstrato, é necessário que se venha trabalhar algo que instigue a sua aprendizagem e seu desenvolvimento cognitivo. Porque para Piaget, a aprendizagem da criança, ela se gera da criança e do ser humano, né? Ela se gera a partir do seu desenvolvimento cognitivo. Já Vygotsky vai falar que vai dar o exemplo, né? Que se nós propormos habilidades diferentes da realidade vivenciada de nosso aluno,
nós estamos ativando diretamente o seu desenvolvimento cognitivo. Ou seja, nós não estamos considerando a sua natureza imediata, aquela bagagem que o aluno vai trazer consigo, nós estamos desconsiderando. Por exemplo, se eu proponho ao meu aluno se eu apresento a ele gênero do discurso diferente da sua realidade, da sua série, da sua faixa etária, eu estou distanciando aquele aluno do seu processo de aprendizagem. Não estou contribuindo nem para o seu processo de aprendizagem, nem para o seu desenvolvimento cognitivo. Então, se nós priorizarmos gêneros de discurso de maior dificuldade na idade em que as crianças elas tendem a ligar o concreto ao abstrato, nós estamos distanciando o aluno de atribuir o devido sentido ao texto. Então, nessa idade, Piaget, ele fala que é melhor inserir gêneros que os personagens eles também tendem a figurativizar a figurativizar a realidade. Como conto de fadas, fábulas, lendas. E essas narrativas, elas também vão contribuir na realidade vivenciada pelo nosso aluno. Então, para que se formem leitores competentes, é preciso que esse processo de formação de leitores considere as relações intersubjetivas comumente instituídas nas diferentes faixas etárias e nos diferentes entornos sociais. Então, para se formar bons leitores, é necessário que, primeiramente, o leitor ele venha a ser considerado, porque o leitor é que irá trabalhar, né, nessa construção de sentido do texto. Então, se faz necessário gêneros específicos para séries específicas, tanto para o bom desenvolvimento cognitivo de nosso aluno, para o seu desenvolvimento cognitivo, para a sua aprendizagem, tanto quanto para a necessidade de trabalharmos a maior quantidade de gêneros do discurso possível. E, claro, sempre atentando-se para evitar, né, os excessos e as repetições. O professor ele deve sempre atentar-se a trabalhar de maneira mais atrativa esse gênero do discurso para instigar a leitura, para instigar o melhor funcionamento dessa atribuição de sentido. Então, é necessário a formação teórica do professor para a elaboração didática à luz da mesma formação e da historicidade dos alunos com quem convive. Então, que o professor ele se dedique a trabalhar, a repassar esses gêneros da forma mais didática possível e de acordo com a realidade vivenciada por ele e de seus alunos. Então, essa sessão ela vai priorizar basicamente sobre isso, sobre que a leitura ela seja instigada através dos gêneros do discurso, priorizando sempre a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo desses alunos e que possam ser trabalhados gêneros do discurso de acordo com essa realidade apresentada. A seguir, nós vamos trabalhar esse gênero do discurso de forma mais detalhada. Irei abordar um pouco sobre o tema: ler textos enunciados em gêneros do discurso diversos, mediar na condição de professor de língua portuguesa a construção de sentidos na leitura. Podemos perceber que o gênero do discurso ele é um tema bastante discutido e também de grande importância na sala de aula. A partir do momento que o gênero do discurso ele é trabalhado em sala de aula, no momento em que os alunos têm esse contato, eles podem desenvolver habilidades e competências linguísticas que serão de grande satisfação para o aluno, para que ele tenha um bom desenvolvimento a partir da leitura, a partir do momento que ele tem contato com esses gêneros. Entender o gênero do discurso nos leva a refletir a respeito do indivíduo
em frente à linguagem e também ao social, porque escolher o gênero do discurso, na verdade, é um diálogo em relação à sociedade, né? E esse diálogo, no caso, é a língua em uso. E o texto, ele vai construir, a partir daí, o sentido da leitura. A mediação do processo de construção dos sentidos na leitura, esferas de produção do gênero do discurso e conhecimento de referência inerentes a tais esferas. Propõe a formação do leitor tendo como mega instrumento o gênero do discurso, implica, em nosso entendimento, uma abordagem que contempla as relações intersubjetivas que o gênero objeto de discussão institui, focalizando as especialidades do suporte em que é vinculada e a esfera da atividade humana que tem trânsito. Segundo Bakhtin, vale ressaltar que, a partir do momento em que apresentarmos gênero do discurso para os alunos, vai analisar todo o contexto, focalizando esferas situadas da atividade humana, a forma de como a atividade humana se organiza dentro dessas esferas. E é dentro do conceito de atividade humana que se trabalha as mais diferentes possibilidades sociais de como se produzir texto. O gênero jornalismo, ele tem a implicação de passar conhecimento daquela área e obtém construção de sentido a partir da leitura. É importante trabalhar esse gênero na sala de aula, porque vai analisar a escrita do aluno e, a partir daí, desse contato com o gênero do discurso jornalismo, ele vai obter a construção de sentido através da leitura. Uma questão que se afigura relevante dessa discussão são duas tendências que se parecem se aliciar nas propostas metodológicas em que, se tratando da formação do leitor e produtor de textos, tendo como foco o gênero do discurso. A partir dessas duas tendências, vai observar que é importante que tenha um tempo determinado para que os alunos possam compreender essas atividades diversas. Ele dá um exemplo de crônicas. Que para desenvolver essas crônicas é preciso um tempo determinado para que o aluno ele venha desenvolver habilidades e competências a respeito. Outra tendência que é abordada é que a escola não tem o papel de formar especialistas em gêneros do discurso, mas passar o conhecimento para o aluno a partir do professor, que o professor também tem um papel fundamental para que o aluno venha compreender esses gêneros. E também é importante que o professor trabalhe em relação à escrita. Por isso é importante o gênero do discurso na escola, porque vai desenvolver outros meios do aluno, vai desenvolver competências que ele não tinha e que foi absorvido através desses gêneros. Continuidade, eu irei abordar mais um subtema que vai nos dizer a mediação do processo de construção dos sentidos na leitura, importância do suporte na apresentação do gênero do discurso. Importa ainda que refletirmos acerca da forma de como apresentar o gênero do discurso. Historicamente, as escolas parecem ter se habituado a entregar aos alunos excertos de textos em material impresso avulso, quando muito com a indicação da fonte da qual o excerto for extraído. Essa concepção de ler textos avulsos é bastante comum a gente encontrar em livros didáticos. Podemos perceber que isso já faz parte da história da língua portuguesa.
Se defendemos a formação do leitor a partir do gênero do discurso, estamos defendendo em levar o contexto social para o interior da escola. Nesse caso, a vida que se estabelece nas relações intersubjetivas medidas pelas modalidades escrita. Apresentar a nossos alunos uma notícia de jornal para leitura implica fazer com que o jornal, suporte no qual tal notícia foi vinculada, circule entre os alunos. É importante que o aluno tenha essa notícia, esse jornal impresso, pois a partir daí ele vai poder ler, escrever e observar as informações presentes naquele noticiário. E ele vai nos repassar no texto que muitas escolas possuem, esses equipamentos que possam trabalhar dessa forma com os alunos. Outros já dispõem do quadro e o pincel, que também pode ser trabalhado esse gênero com os alunos a partir disso, e que seja importante a circulação desse material com os alunos e também observar as informações que também estão inseridas no contexto social. Vai ressaltar também sobre os suportes eletrônicos, pois muitas escolas possuem uma sala de informática com os computadores, e isso pode facilitar a aprendizagem do aluno. A ação docente pode ser mais fácil. Porém, nem todos os professores têm o manuseio dessas novas tecnologias. Se tratarmos desse suporte, é possível apresentar aos nossos alunos textos enunciados referentes ao gênero do discurso e instruir através do gênero do discurso, onde está vinculado às relações intersubjetivas. A mediação do processo de construção dos sentidos na leitura, focalização na materialização do gênero do texto enunciado. O texto enunciado precisa ser decodificado por nossos alunos para que tomem conhecimento dos conteúdos temáticos dizíveis por meio do gênero em estudo. Vale ressaltar que a construção de sentido implica atividades intrasubjetivas desencadeadas no estabelecimento de relações intersubjetivas e é influenciada por essas relações, a começar pela necessidade de processar as informações escritas. É notável se nossos alunos não estiverem totalmente alfabetizados, iremos nos deparar com um obstáculo a ser superado, o código alfabético, por meio do qual o conteúdo temático é vinculado e se torna dizível no gênero do discurso. O empecilho para o aluno, porque ele não domina inteiramente o processo de escrita. Bom, eu me chamo Cássia e vou dar continuidade à apresentação. Quando o sistema alfabético é de domínio dos alunos e eles conseguem proceder à decodificação do conteúdo escrito, outras atividades lhes são requeridas para que construam os sentidos do que leem. No enunciado de um texto, o autor ele precisa estabelecer uma relação com o leitor, mas ele não dispõe de todas as informações necessárias daquele texto. Então, o que acontece? O leitor, através do seu conhecimento de mundo, ele vai construir o sentido daquele texto, levantando hipóteses sobre aquele texto. Mas se os nossos alunos eles têm uma dificuldade nessa decodificação, significa que ele ainda não tem o domínio do sistema alfabético. Então, isso é um empecilho que é preciso ser solucionado. Porque para que se construa esses sentidos, é preciso ter domínio do sistema alfabético. O produto do trabalho de produção se oferece ao leitor e nele se realiza a cada leitura, num processo dialógico, cuja trama toma as pontas dos fios do bordado tecido
para tecer sempre o mesmo e o outro bordado, pois as mãos que agora tecem trazem e traçam outra história. Essa metáfora, ela nos explica a interação entre o leitor e o autor. Ela deixa claro a impossibilidade de uma postura passiva do leitor. A mobilidade do professor nesse universo implica o reconhecimento das questões, sob pena de alimentar uma expectativa de que todos os seus alunos vão construir os mesmos sentidos para o mesmo texto enunciado, o que seguramente não deverá acontecer. Por quê? Porque os leitores não serão os mesmos, então, consequentemente, a leitura não será a mesma, porque cada leitor ele carrega consigo a sua singularidade de conhecimento de mundo. O foco nas configurações específicas das unidades de linguagem. O texto ele nos dá referenciação de um mundo extramental sobre um determinado texto, como, por exemplo, drogas, uma boa notícia nos jornais. É preciso selecionar um conjunto de substantivos de modo articulado, para que o leitor, no enunciado, ele já consiga compreender que o que está sendo lido é um texto sobre drogas e não sobre ecologia. O uso dos pronomes nos processos anafóricos. A retomada dos substantivos por pronomes substantivos é um recurso muito recorrente na produção da escrita. Por exemplo, na substituição da palavra drogas pelo pronome elas. Os pronomes demonstrativos de natureza adjetiva, compondo expressões nominais sintagmáticas, também instauram tais relações anafóricas. Por exemplo, se usarmos a expressão esse mal para nos referirmos às drogas, esse estará juntamente com o nome mal, então ele vai retomar a palavra droga.